Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelaste, sou médico e esse é o nosso canal aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados a bem-estar, saúde e qualidade de vida. Eu quero começar esse vídeo de hoje agradecendo você que participou do nosso evento online, da nossa live online da nossa live no último dia 18 de janeiro. Tava muito legal, tava muito bacana, 7.000 pessoas ao mesmo tempo ali e depois a gente começou até a fazer uma reflexão, né? 7.000 máquinas ligadas, mas muitas dessas máquinas tinha mais de uma pessoa prestigiando, tinham famílias assistindo, ou seja, com certeza absoluta a gente teve aí com mais de 10.000 pessoas buscando transformar vidas. Então, começa esse vídeo agradecendo você que participou conosco desse evento. Legal, vamos para o nosso tema de hoje, falar sobre bebidas energéticas. E aqui, esse vídeo, ele vem numa sequência meio lógica, porque primeiro eu falei sobre sono, depois eu falei sobre melatonina, o hormônio do sono. E aí eu pensei, bom, agora eu tenho que falar sobre alguma coisa que é anti-sono, né? Para a gente entender o que acontece quando eu tento burlar esta necessidade de dormir. Então, claro que se assistir só esse vídeo hoje, vai entender o que eu quero falar, vai entender o recado sobre energético, mas eu convido você a assistir esse vídeo nessa sequência. Então vou colocar aqui os dois links dos dois vídeos que você deveria assistir para que a gente seguisse essa linha de continuidade, tá bem? Para falarmos sobre bebidas energéticas, energéticos, duas coisas aqui vão ter que ficar bem claras para vocês. Essa palavra energético, quando eu boto aqui energético, eu tenho que pensar que eu tenho duas formas de dar energia para o corpo. Uma delas é dar energia celular. Aumento, vamos botar aqui, aumento da energia celular, que vocês estão carecas de saber como é que a gente faz isso, né? Porque eu falo aqui no meu canal sobre a importância da mitocôndria produzindo ATP, porque ATP é energia. Então eu posso aumentar a energia ou eu posso usar substâncias que aumentam estímulos, que são os estimulantes. Estimulantes. São coisas diferentes, né? Aqui eu estou falando mais a nível de sistema nervoso central. Estou falando de cérebro, né? Você usa, por exemplo, cafeína. Cafeína é um estimulante, então é considerado um energético, uma bebida energética. E isso aqui é importante a gente diferenciar porque as consequências depois do uso de um energético vão ser diferentes se for via aumento de energia celular ou se for via estimulante do sistema nervoso central. Então, esse é o primeiro ponto, entender isso aqui. Segundo ponto é entender que se eu estou falando do aumento do estímulo via sistema nervoso central, que é o segundo item que eu botei ali, eu obrigatoriamente tenho que entender uma relação do que são neurotransmissores, e aqui a gente já falou muito sobre neurotransmissor, né? Neurotransmissor são substâncias que propagam sinapses químicas no cérebro, que vão fazendo com que o cérebro consiga conversar um neurônio com o outro. Comunicação do cérebro é feita através de neurotransmissores. E eu tenho no cérebro neurotransmissores inibitórios e eu tenho neurotransmissores excitatórios. Aqui a gente vai usar de exemplo assim, adrenalina, né? Adrenalina dá excitação, noradrenalina também dá excitação, vamos botar aqui toda a palavra, adrenalina. Só que a adrenalina tem um limite, você tem um tanto de adrenalina, quando ela terminou, acabou, você tem que formar mais. Aí para isso você tem que dormir, ter uma boa noite de sono, reparador. Noradrenalina, mesma coisa, quando ela caiu, você tem que dormir, produzir mais.
Ou seja, os neurotransmissores excitatórios, eles têm limite, eles não são inesgotáveis, mas tem um que é inesgotável, que é o glutamato. O glutamato é considerado o neurotransmissor excitatório inesgotável, ou seja, quando caiu todo o resto, mas você tem que continuar ativo, vai ser a partir do glutamato que você vai fazer isso. Qual é o problema? O problema é que glutamato é considerado neurotóxico, ou seja, é tóxico para o cérebro, é ruim, é degenerativo, é um hormônio inflamatório. Os neurotransmissores inibitórios, eles têm a ação de equilibrar, de diminuir os neurotransmissores excitatórios, né? Como, por exemplo, aqui vamos falar do GABA. O GABA é o mais conhecido dos neurotransmissores inibitórios, porque ele tem função de manter o equilíbrio. E o certo para ter saúde mental é quando você tem o equilíbrio desses dois. Se você tem mais excitatório, você é aquela pessoa ansiosa, agitada. Se você tem mais inibitório, você é mais quieto, introspectivo, depressivo. E outros neurotransmissores, eles vão ter ora função inibitória, ora função excitatória. Vai transitar entre os dois, como por exemplo a dopamina. A dopamina em alguns momentos pode se comportar como excitatório, em outros momentos como inibitório. Outro aqui, acetilcolina, também pode, tá? Isso é fundamental, entender a necessidade desse equilíbrio para que a gente siga adiante e entenda um pouco mais sobre os efeitos das bebidas energéticas. As bebidas energéticas foram criadas lá por 1980 e pouco, 1987, mais ou menos, começou a oferta desse tipo de bebida. Qual é o público-alvo? Quando começou a se criar essa oferta, o público-alvo era esportistas e pessoas noturnas. O que aqui já vem uma certa ambiguidade, né? Porque para você ter bom rendimento no esporte, você tem que dormir bem, não ficar noturno, né? Então é uma bebida que tem dois públicos-alvos bem distintos. Só que, quando a gente fala em bebida energética, não vou falar de marca aqui hoje, mas existe uma marca que se tornou a mais famosa do mundo e que ela traz uma relação, ela bota um touro, né? Um touro no rótulo, e esse touro, ele tá lá porque a L-taurina, que é o aminoácido que está em todas as bebidas energéticas, é um aminoácido que pela primeira vez foi extraído da bile do touro, por isso que levou o nome de L-taurina. E aí, por ter L-taurina como aminoácido abundante nessas bebidas energéticas, existe uma relação muito forte que as pessoas criaram, que a taurina é o que dá o efeito energético da bebida. Que então, quando eu percebi isso, porque eu falei no meu último vídeo sobre sono, eu falei que o GABA, ácido gama-aminobutírico, que eu botei aqui antes, eu falei que o GABA ele é o responsável por dar aquela sedação gostosa para a gente dormir bem e que o GABA dependia da taurina. E aí teve muitas pessoas comentaram abaixo do vídeo falando assim, nossa, eu achei que a taurina tinha um efeito de dar energia, de não deixar dormir. Por que as pessoas elas pensam assim? Porque justamente a bebida energética ela traz altas concentrações de taurina e muita gente pensa que está aí o efeito energético da bebida. E aí, quando eu tentei pela primeira vez estudar o energético e entender como é que aqueles ingredientes que lá estavam se combinavam trazendo esse efeito, e eu confesso para vocês que eu fui um grande consumidor de energético na minha adolescência, lá pelos meus 18, 20 anos, eu tomava muito energético,
porque eu tinha um estado de fadiga mental muito grande. Então, para ir estudar ou para ir para a noite, fazer balada, eu bebia energético. E quando eu fui, depois de formado, né, depois de médico, eu fui tentar estudar, eu confesso para vocês que eu não consegui entrar no cérebro do cara lá que inventou essa bebida e entender o que ele estava querendo, porque não segue uma linha de raciocínio lógico, né? E o fato de ter taurina na bebida é uma das coisas que quebra esse raciocínio lógico. Então eu tive que tentar imaginar o porquê que foi colocado essa taurina aqui, porque na verdade o grande efeito energético da bebida vem pela cafeína que aqui se encontra. E quando você avalia as marcas, você vai ver que cada uma contém concentrações diferentes dos compostos. Em média, existe 80 gramas de cafeína nessa bebida. E quando você para pensar e analisar quantas latinhas de energético, que varia de 250 a 270 ml cada uma, quantas latinhas as pessoas consomem principalmente na noite, começa a ficar um pouco preocupante, porque cada lata tem 80 gramas de café, desculpa gente, não é 80 gramas, tá? É 80 miligramas. 80 miligramas de cafeína. Cada latinha tem 80 miligramas. Toma 4, a média é 4 dessas latinhas numa noite. Então aqui já foi a mais de 300, né? Mais de 300 miligramas de cafeína. Então, aqui está talvez o grande fator que desperta essa energia, esse estímulo cerebral na pessoa. Tá, legal, Samuel, você está falando sobre a composição, mas eu quero saber, é bom, não é bom? Bom, vamos lá. Vamos recapitular o que eu falei para vocês na aula de sono. Quando é que a gente começa a sentir sono? Você tem a tua molécula de ATP, que é igual a energia, ATP, né? Adenosina trifosfato, 3 fósforos. Aí roubou um fósforo aqui, caiu fora. Ela virou adenosina difosfato. Aí o corpo precisou continuar usando energia. Aí roubou mais um fósforo. Aí virou adenosina monofosfato. Bom, chegou aqui, já não tem mais fósforo para tirar, porém vai sobrar então molécula de adenosina. Essa molécula de adenosina, ela vai se depositando na fenda sináptica dos neurônios e quando eu tenho aqui na fenda sináptica muita adenosina, o corpo entende que é hora de se refazer, porque acabou a energia, então ele começa a fazer você sentir sono. Existe uma substância que compete aqui na fenda sináptica, compete com a adenosina e essa substância chama cafeína. Então, quando você começou a sentir sono, que era a hora de você deitar, dormir, ter aquele sono reparador gostoso, você joga aqui então a cafeína e a cafeína faz com que você ultrapasse o que a gente chama de stop fisiológico. O que é o teu stop fisiológico? Stop fisiológico é quando você tinha que parar, né? Deu, aqui é o meu stop, aqui é onde eu paro. Mas você não para, porque você joga uma cafeína na fenda sináptica e isso faz você ultrapassar o teu stop fisiológico. Você vai além, você vai para frente. Só que isso, lembra o que eu falei? Acabou o neurotransmissor, você tem que ir além. Como é que você vai além? Você vai além usando o glutamato como neurotransmissor excitatório. E o glutamato, ele é sim perigoso para o cérebro porque ele é neurotóxico, ele é degenerativo e ele é inflamatório. Bom, então as bebidas energéticas, elas vão aumentar a capacidade energética só às custas de estímulo mental pela ação da cafeína? Não, é claro que não, né? Porque a versão não sugar free, ela contém uma concentração de açúcar muito grande. E a gente sabe que o açúcar é glicose pura e vai dar uma energia celular momentânea, né? Vai dar aquele up, né? Então, quando você analisa as marcas de bebidas energéticas, você vai ver
de 23 a 80 miligramas de... Ah, não, agora aqui é grama, gente. Aqui é grama. É a grama mesmo. Gramas de açúcar por 270 ml, que é uma lata, tá? A bebida mais vendida, a bebida energética mais vendida, ela trabalha com um valor, inclusive, perto do menor. Porém, quando a gente avalia o quanto representa isso, representa quase 10% do produto. E sabe aqueles quadradinhos de açúcar em torrão que você compra num potinho, esses quadradinhos aqui? Equivale a 9 quadradinhos de açúcar por lata. Ou seja, segundo a Organização Mundial da Saúde, você deveria consumir no máximo 50 gramas de açúcar por dia. 2 latas de bebida energética já chegaria nesse máximo. Eu nem concordo com essa recomendação, né? Porque eu acho que deveria ser muito menos do que isso. Mas ok, vamos utilizar a recomendação mundial. 2 latinhas de bebida energética já equivale ao máximo que você deveria consumir por dia. Então, aqui, este açúcar, ele entra dando energia por outro lado. Como eu disse para vocês, aqui é energia celular, açúcar. A cafeína vai dar energia mental através de estímulo. E assim essa bebida vai dando os efeitos que ela promete dar. Porém, aí como eu comecei o vídeo falando, eu não entendi muito bem o porquê da taurina, ou talvez eu entenda, mas a taurina aqui, ela tem outras 2 funções. E eu não sei, aí é que tá, eu não sei qual era o objetivo, né, do fabricante em botar taurina. Por quê? Quando eu falo em ciclo de Krebs para produção de energia, aqui está a célula, aqui está a mitocôndria, e aí eu mostro sempre para vocês que a produção de ATP é dentro da mitocôndria. Aqui está a mitocôndria, que é desse tamanhão, e existe todo um processo bioquímico aqui dentro que ocorre e que chega em 95% perto de produzir ATP. Faz todo o processo, mas não produz ATP ainda. Para que haja produção de ATP, precisa ter uma saída da membrana mitocondrial e uma entrada de novo. Ela dá uma voltinha, né? Todos os NADs e FADs, não precisa saber isso aqui, tá? Mas é o NADH e o FADH aqui que faz a formação de ATP, ele tem que sair e ele tem que voltar para dentro da mitocôndria. A gente chama isso de cadeia de transporte de elétrons. E essa cadeia de transporte de elétrons, ela depende de taurina, entre outras coisas, taurina. Aqui também a coenzima Q10 participa dessa saída e entrada, mas a L-taurina participa aqui. E isso faz com que haja um aumento, sim, da produção de ATP. Então vai aumentar a ATP. Principalmente a taurina, ela vai aumentar muito mais o ATP em 2 órgãos, cérebro e coração. E eu me lembro que quando eu bebia muita bebida energética, uma das coisas que eu tinha era palpitação. Quando eu tomava excesso de energético, eu sentia o coração palpitar em arritmia. Eu tinha inclusive a arritmia, que o coração bate fora do compasso, ele faz tum, 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 tum. Isso acontecia comigo. E claro, isso pode ser uma ação desse aumento exponencial de energia a nível de miocárdio, que é o músculo cardíaco, ou pode ser aquela cafeína, que também pode ser responsável por palpitação, ou as 2 coisas juntas também. Porém, a taurina não participa só aqui desse aumento de produção de ATP. A taurina talvez tenha sido colocada nessa bebida para fazer um efeito contrarregulatório a este efeito de aumento de glutamato, porque como eu disse, a cafeína vai aumentar o glutamato, e vai aumentar o glutamato no horário que você tinha que estar dormindo para ficar bem. Então, talvez a taurina tenha sido... Vamos pensar que o fabricante ele se preocupe com a saúde. Eu prefiro pensar nisso, tá? Eu prefiro pensar que ainda
as pessoas tenham preocupação com a saúde dos outros. Vamos entender então outros dois efeitos da taurina, porque um eu coloquei aqui, né, que é o efeito de facilitar a cadeia transportadora de elétrons, aumentando a síntese de ATP. Mas tem outros dois efeitos que a gente vai ver aqui agora, a nível de fígado e a nível de cérebro. Bom, a taurina é um aminoácido que vem do metabolismo de um outro aminoácido chamado metionina. Metionina, que lá no fígado, já tem um vídeo aqui sobre detox hepático, eu explico o ciclo da metilação. A metionina vai se converter em cisteína e é da cisteína que eu vou ter a taurina. Então esse ciclo aqui é dependente de uma boa saúde hepática. Se você tiver no fígado depósito de gordura, esteatose hepática, você já compromete esse ciclo aqui. A taurina, ela é um dos poucos aminoácidos sulfurados, contém enxofre, tá? Um dos poucos aminoácidos sulfurados. E existe um outro aminoácido aqui que tem uma ação muito parecida, muito similar à taurina, que chama glicina. Glicina leva esse nome justamente porque é um dos poucos aminoácidos que tem um gostinho doce. Aminoácido é amargo, aminoácido é ruim tomar aminoácido. Glicina é um dos poucos que tem um gostinho bom ou neutro, ok? Bom, a taurina, se você assistiu meu vídeo lá que eu falei sobre vesícula biliar, eu mostrei para vocês que na bile existe taurina, tanto que eu comecei o vídeo falando que o nome dela é porque foi encontrada na bile do touro, do boi. Então, taurina está lá. Qual é a função da taurina na bile? A função da taurina, e aqui vem a primeira função, eu falei que são duas, vamos falar a primeira função, ela ajuda no metabolismo de excreção de toxinas pela bile, pelo fígado, né? Que a bile é produzida no fígado. Então aqui, legal. Talvez nessa bebida, então, nessa bebida energética com altas concentrações de taurina, tem essa função, está ajudando a fazer a excreção de toxinas, né? É lógico que você não precisa tomar um energético para isso. Se você quiser, você pode simplesmente manipular a taurina e tomar taurina, tá? Essa parte é muito importante de entender. E o segundo efeito aqui, que esse efeito é talvez o mais importante da taurina, é que ela estimula um grupo de enzimas chamadas de descarboxilases. Descarboxilases. Sempre que for enzima, é porque tem a função de transformar alguma coisa em outra coisa. O que as descarboxilases fazem? Na verdade, fazem muito. Tem descarboxilase no corpo todo, né? Porém, aqui, quando eu volto a falar do glutamato, que eu já falei, que é um neurotransmissor excitatório, tóxico para o cérebro, as descarboxilases, elas vão tirar um radical CO2 do glutamato, essa enzima faz isso, e transforma o glutamato em GABA, que é o ácido gama-aminobutírico. Ácido gama-aminobutírico, que é responsável pelo efeito mais depressivo do sistema nervoso central. Não é deixar você depressivo, é tirar a estação, é regular isso, é sedativo para dar um soninho gostoso, entendeu? E essa ação da taurina é tanto para o GABA-A, tanto para o GABA-B e também para o AAAB, que é o ácido alfa-aminobutírico. Ó, ácido gama-aminobutírico, ácido alfa-aminobutírico. Então, a taurina participa ativamente desse contrabalanço que a cafeína faz. Então, talvez, se não tivesse taurina nessa bebida, o estrago seria muito maior, né? Porque, pensa, tomar 4 doses de 80 miligramas de cafeína é muita coisa. E aqui, então, existe esse efeito
contrarregulatório. Então, como eu disse lá no início do vídeo, eu não sei qual é o objetivo da taurina aqui dentro, mas ela está fazendo 3 papéis diferentes. Ela está aumentando o transporte de do transporte de elétrons no ciclo de Krebs, aumentando ATP. Ela está fazendo com que eu aumente a excreção de toxinas pela bile, está ajudando, né? E ela contra-regula o efeito tóxico do glutamato. Então, taurina é bom, é uma das coisas boas que tem nessa bebida. Claro, o resto, né, 21 gramas de açúcar, cafeína, daí já começa a fazer com que a gente não olhe para essa bebida com olhos tão bons assim. Bom, mas também não é só de taurina e cafeína que as bebidas energéticas são formadas, né? São compostas. Existe também aqui, vamos botar aqui, ó, além da cafeína, além da L-taurina, você tem o inositol. O que é o inositol? O inositol é chamado de uma pseudovitamina. Ele ficou no meio do caminho, né? Porque embora não seja uma vitamina considerada a vitamina essencial, é fundamental para o corpo, né? Não faz parte do grupo de vitaminas essenciais, mas é fundamental para o corpo porque participa do melhoramento da membrana plasmática da célula e isso a nível cerebral melhora as sinapses, a comunicação cerebral. Então o inositol talvez esteja aí para melhorar essa questão cognitiva que a bebida energética traz, né? Deixa a gente mais atento, mais ligado, mais vigil, mais tenaz. E a glucoronolactona, bota lá nos ingredientes que você vai ler isso. Glucoronolactona. Glucoronolactona participa da segunda fase de detox do fígado. São 5 fases, a segunda é a fase de glucoronidação, que é a fase 2 do detox do fígado. O que isso aqui faz? Nessa fase é onde nós excretamos, que o fígado ajuda a destoxificar, a eliminar, não é eliminar, ele desativa para permitir a eliminação, né? Porque você só consegue eliminar substâncias do corpo quando você transforma ela em versões inativas. Aí o corpo elimina. Enquanto está ativo, o corpo não consegue eliminar. E é nessa segunda fase de detox hepático que algumas drogas, alguns medicamentos, eles vão ser inativados para serem eliminados. Então, aqui, por exemplo, entra a classe da maioria dos antidepressivos. Na verdade, eu me fixei aqui porque esse foi o que é um dos medicamentos mais consumidos no mundo, né? Remédio para ansiedade e remédio para depressão. Então, o que acontece? Quando você está tomando medicamento, não só esses, tá? Diversos medicamentos para pressão, medicamentos para glicose, vários medicamentos, eles são inativados na segunda fase de detox hepático. E aí você está tomando medicamento e você está usando essa substância que acelera a desativação desse medicamento, você diminui a meia-vida do fármaco. Então é um fármaco que você está tomando, que tinha que fazer efeito de 24 horas, talvez vai diminuir para 16 horas. Então isso aqui é uma coisa que também tem que chamar muito a atenção quando você for pensar em consumir qualquer bebida que tenha glucoronolactona, tá? Lembrar disso. Bom, então, aqui, se você quiser saber a minha opinião, além de tudo que eu falei que eu não gosto, tem a questão do açúcar, tem a questão de que isso vem geralmente numa lata metálica, exposto a metais pesados. E aí você vai falar assim, tá, mas então se o açúcar é um problema, a gente tem a versão sugar free, né? Então tem o zero açúcar. Aí eu já não sei o que eu prefiro, porque de todos os energéticos que eu fui dar uma lida aí, li os ingredientes, todas as versões sugar free carregam como adoçante a sucralose, que é um adoçante que não existe na natureza, ele é um adoçante modificado. Diversos estudos mostram riscos para o consumo humano. Eu vou fazer um vídeo aqui só sobre adoçantes, falando do aspartame, falando da sucralose,
mas eu já adianto aqui que isso aqui não é um adoçante legal para o corpo. Então eu fico naquela que eu não sei o que eu digo para você, né? Se você vai tomar, toma com açúcar ou com sucralose. Você tem que escolher que doença você quer ter. É isso que você tem que escolher, porque de um lado vai para uma doença, de outro lado vai para outra, né? Bom, pessoal, então eu espero que vocês tenham entendido como funciona essa bebida, a bioquímica por trás dessa combinação aqui dos principais ingredientes que estão no energético. E a minha recomendação é nunca, mas nunca utilizar substâncias que fazem com que você possa burlar o teu sistema fisiológico. Se é para dormir, vai dormir. Deu sono, para tudo e vai dormir. Não tente usar recursos externos para isso, tá bom? Bom, se você gostou do vídeo, por favor, dá um like, compartilha com aquele amigo teu que bebe energético como se fosse água. Eu tenho amigos assim que tomam muito energético. É bom que entenda a relação, o perigo para o cérebro, o aumento da doença demencial, quando você aumenta muito o glutamato. Tudo isso está associado, esses riscos todos estão associados ao grande consumo desse tipo de bebida. Tá bom? Não está inscrito no canal ainda? Vamos lá, se inscreva, aciona o sininho para receber o nosso vídeo toda segunda e sexta-feira. Lembrando que aqui abaixo do vídeo tem um link que você pode se inscrever para fazer parte de uma comunidade VIP que recebe conteúdo exclusivo e gratuito aqui do nosso canal. Meu muito obrigado.